Amém, queridos. Nós vamos concluir hoje o tema Emoções Saradas pela Graça, a parte 7, parte final, e nós vamos iniciar com a Bíblia aberta em 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15, eu vou ler a partir do versículo 1. Acompanhe, por favor. Samuel exortou a Saul dizendo: foi a mim que Yahvé enviou para te ungir rei de o seu povo Israel. Portanto, escuta as palavras do Eterno. Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi castigar os amalequitas pelo mal que fizeram a Israel, atacando-o quando saiu do Egito. Vai, pois, agora e investe contra Amaleque, condena o anátema, consagrando ao Senhor para a destruição de tudo quanto houver na terra em que habitam. Não tenhas piedade dele e de seu povo. Mata homens e mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Agora o versículo 8. Aprisionou vivo Agag, rei dos amalequitas, e passou todo o povo a fio de espada para cumprir o anátema. Sente, por gentileza, amados. Amados, estamos aqui falando de emoções saradas pela graça, e nós vemos que o Antigo Testamento, ele é sombra, é símbolo daquilo que é para a igreja aprender. Então nós devemos ler o Antigo Testamento tentando compreender as lições morais e espirituais que está contido aqui. Houve um tempo em que não se expulsava demônios. No Antigo Testamento, Jesus não havia morrido na cruz para quebrar essa maldição. Então, quando uma pessoa ela ficava endemoniada, aquilo ia contaminando todo mundo. E se aquela família não fosse morta e destruída, acontecia o quê? Aquilo ia se espalhando como uma praga. Então, quando uma pessoa ela se entregava aos ídolos, se entregava aos demônios, se ela não se arrependesse, ela teria que ser morta. Isso é um tempo profético. Isso não acontece mais hoje. Hoje Deus opera de outra maneira no Espírito. Nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Mas o que nós vemos aqui é que Saul, como rei de Israel, que simboliza nós, a igreja, que somos reis e sacerdotes, Por que Jesus nos chama de rei dos reis? Porque ele é rei dos reis. E quem são os reis sacerdotes? A Bíblia diz em 1 Pedro 2,9 que é a igreja. Nós somos reis e sacerdotes, Que temos aí o domínio para ser exercido no nome dele, para a glória dele. Dependendo dele e fazendo isso para a glória dele. Saul, ungido como rei, é chamado a vingar Amaleque. Porque Amaleque na Bíblia é símbolo da carne. Cada tribo que você vê que vem contra Israel simboliza uma potestade. E Amaleque, na palavra de Deus, mostra que haveria guerra entre Amaleque e Israel, que é o símbolo da carne e do espírito. Então, quando fala em Saul exterminar Amaleque, e sem piedade, fala de nós como igreja não ter pecado de estimação, não ter dó daquela área da nossa vida que a gente sabe que é pecaminosa e tem que ser exterminado, rejeitado, renunciado completamente. Não pode haver uma unha para Faraó. Lembre-se desse versículo: não ficará uma unha para Faraó. Quando Moisés estava saindo ali do Egito, ele escreveu lá em Êxodo 10:26 que nenhuma unha ficará no Egito de um animal. Ou seja, não podemos dar espaço para o mal. A resistência constante de guardar todo o território do Senhor, o nosso espírito, alma e corpo, conservados irrepreensíveis para o Senhor. Por quê? A qualquer momento haverá arrebatamento. A qualquer momento. E precisamos estar vigiando em todo o tempo e renunciando e nos cobrindo com o sangue de Jesus em todo o tempo. Em todo o tempo sejam alvas suas vestes e não falte um azeite na sua cabeça. O que nós vemos então nas emoções saradas pela graça é compreender que os inimigos espirituais devem ser destruídos sem dó. Alcançam. Amaleque veio contra Moisés no momento que Moisés estava precisando de uma ajuda. Ele estava atravessando o deserto. Isto é em Êxodo 17. Em Êxodo 17 Moisés estava indo para a terra prometida segundo o mandato de Deus, e o rei de Amaleque, os amalequitas vieram contra Moisés e dificultaram a jornada e colocaram pesos e embaraços para Moisés. Então agora Deus chega para Saul e diz assim: lembra-te do que Amaleque fez contra Moisés. Então agora vai lá e vinga. Sabe o que Saul fez? Obediência pela metade. Amado, obediência pela metade é
desobediência completa. Porque com Deus, sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. O que nós vemos é que Deus disse: extermina completamente. Mas Saul ficou com dó de exterminar todos os animais e todas as riquezas, e viu com dó do rei Agag, e destruiu só o que ele achou que não prestava. O que ele achou que era bom, ele falou: isso eu não vou poupar. Isso é um símbolo cristão. O que ele vê na sua carne, que ele vê que é mal, aí ele renuncia. Mas aquilo que ele acha que é o seu talento natural, ele deixa. Não, amados, nós devemos confiar na carne em nada. Nada que é humano serve para o reino de Deus. Nós devemos depender inteiramente do Espírito Santo. Porque aonde nós pensamos que temos um ponto forte, ali nós vamos confiar na carne. Tem pessoa que ela confia em Jesus, mas ela confia na sua formosura. Ela confia em Jesus, mas ela confia na sua inteligência. Ela confia em Jesus, mas ela é arrogante, soberba. Então não adianta. Nós temos que ver a carne como... até as qualidades da carne, elas devem ser rejeitadas e renunciadas. Olha só. Não devemos ter pecado de estimação. Não devemos ter dó de renunciar. Ah, pastor, mas isso aqui é de ouro, custa tão caro. A Bíblia não tem dó das imagens, esculturas. Se for de ouro, não pegue aquele ouro, não raspa aquele ouro. Aquilo ali está contaminado, jogue fora e não vale mais nada, porque ele foi usado para o maligno. Eles não têm a dó, né? E tem pessoas que elas têm dó. Ah, mas é minha avó querida, se eu fizer isso eu vou entristecer ela. Então, aquele que ama mais o pai e a mãe do que a mim, eu digo, né? Mas para agradar uma pessoa, nós desagradamos o Espírito Santo que quer fazer mal na nossa vida. Às vezes para agradar um tio, para agradar um patrão, ah, mas se eu fizer isso eu perco o emprego. Ah, mas se eu fizer isso minha mãe vai chorar. Ah, mas se eu fizer isso tal pessoa vai contra mim. Lucas 14:3, aquele que não renuncia tudo não pode ser vencido. Então, a gente não pode colocar nada acima de Deus, da vontade de Deus. O que nós temos que fazer é: não tenha dó, não dê espaço para aquilo que não for de Deus. Deve ser destruído, deve ser renunciado. A gente tem que aprender, amados, a dizer assim, ó, não! Porque tem gente que pensa que ser bom é ser tudo. Não, amados, nós temos que aprender a dizer não para aquilo que Deus diz não. Porque você não pode agradar a Deus sendo morno. A pessoa, vamos para a igreja? Vamos para o baile? Vamos lá para a festa julina? Vamos ali para o sarau? Vamos no pornográfico? Vamos para a igreja? Vamos. Aí não dá. Você tem que ter um discernimento daquilo que é de Deus e daquilo que deve ser renunciado, amém? Vamos levantar uma igreja assim, amados, que não dá espaço para o mal, que tem resistência ao mal. Veja só, amados, a Bíblia mostra Esther. Antes de Salmo vem Jó. Antes de Jó vem Esther. Esther, capítulo 3. Eu vou ler com você Esther, capítulo 3, versículo 1. Esther 3:1, né? Olha o que diz ali. Passados esses acontecimentos, o rei Assuero, Xerxes, engrandeceu diante de todos Amã, filho de Amedata, descendente de Agag. Agagita, descendente de Agag. Saul não destruiu Agag, os amalequitas. Agora um descendente de Agag vai vir contra a genealogia de Israel novamente e vai tentar destruir toda a nação. Veja o perigo. Tipo, aquilo que você não destrói você. Aquilo que você não elimina, que Deus manda você eliminar, elimina isso. Você não elimina, aquilo vai acabar com a tua vida espiritual, vai acabar com a tua fé, vai esvaziar você e amonar você. Deus havia dito para Saul: extermina Amaleque. Saul não obedeceu. Um amalequita sobreviveu, matou Saul. Diz que a Bíblia conta que um amalequita matou Saul. Que ele estava ali agonizando, o amalequita foi lá e matou. Aí ele foi avisar o rei Davi, pensando que recebeu uma promoção. E aí Davi falou: quem foi que matou o rei? Ele falou: fui eu. Aí ele falou: quem é você? Eu sou amalequita. Saul não matou Amaleque matou Saul. E da descendência de Saul, de Amaleque, da descendência de Amaleque agora, de Agag, veio o quê? Amã. Amã que vai tentar matar todo Israel. Veja como isso cresce como erva daninha. Você permite aquele pensamento, aquilo logo vira uma emoção.
Você permite aquela emoção, logo vira um hábito. Você permite aquele hábito, logo vira um vício. Entende como é, amados? Nós precisamos compreender que aquilo que a Bíblia diz que é pecado, nós devemos ter, pela graça, uma postura de renúncia, uma postura de combate, confronto. Não ter dó, dizer, sabe, pastor, é que minha avó era assim, eu sou uma pessoa nervosa porque isso é normal. Não, nervosismo não é normal. Jesus, ele é manso. Esse nervosismo deve ser visto como pecado. A gente tem que ver pecado como pecado, porque hoje, amados, as igrejas não pregam mais pecado como pecado, pregam como fraqueza. Ele tem uma fraqueza. Não tem verdade, é pecado. Nós temos que ver pecado como pecado, algo que deve ser renunciado, extirpado, renunciado de todas as maneiras. A Bíblia fala, em 2 Coríntios 6, 7, que nós temos que ter armas de direita e de esquerda. O que é armas de direita? De ataque, é espada. E esquerda, de defesa. Armas à direita e à esquerda, segundo Coríntios 6, 7, fala de nós sabermos atacar com a palavra e se defender com o escudo da fé. Tem cristãos que eles não sabem atacar o mal e não sabem se defender do mal. Então o mal vem, mas vem com a aparência de anjo de luz assegurado. Eu te amo. Mas se está tirando você do plano de Deus, não te ama. Quem te ama é Jesus Cristo. Olha, eu te amo tanto, vamos fazer sexo. Que amor é esse? Fora do casamento? Parece amor, mas não é amor. Porque o amor que nós temos maior, o primeiro amor, é o Senhor Jesus Cristo. Precisamos compreender que Satanás vem transfigurado de anjo de luz. 2 Coríntios 6, 7. Então, armas de ataque e defesa, em Efésios 4, 22, 23, você diz assim, Efésios 4, 22, 23, despojai-vos do velho homem, e 23, e revesti-vos do novo, Senhor Jesus Cristo. Então, existem certas coisas, hábitos, que devem sair da nossa vida agora que estamos em Cristo pela graça. E existem coisas novas, que é o fruto do Espírito, que nós devemos nos apropriar, tomar posse com oração e jejum, essa nova vida. Efésios 4, 22 e 23, certo? Então, há uma vida a ser ganha, e há uma vida a ser rejeitada. A vida espiritual é uma vida nova, e a vida na carne é uma vida a ser rejeitada. Como que nós fazemos isso? Através da palavra, da oração, da comunhão com Deus e com os irmãos. É um processo gradativo. O Espírito Santo vai nos levando a querer efetuar, vai nos levando a ter nojo do pecado, a discernir o pecado como Deus o vê. É maravilhoso quando nós começamos a ter a mente de Cristo e começamos a falar como Jesus fala, de acordo com a palavra, e sentir de acordo com a palavra de Deus. Que a graça trabalha nessa manhã, nos restaurando, para discernir aquilo que é excelente. Vamos ver isso? Efésios 4, pegue a sua Bíblia, por favor. Efésios capítulo 4, vamos ver o Amaleque ali, o Agag de Saul, ele era visível, mas o nosso muitas vezes é invisível, amados. Que nós possamos perceber quais são os inimigos a serem exterminados todos os dias. Todos os dias nós lutamos contra isso. Somos entregues à morte para escolhermos a vida, né? E aqui Efésios 4, 27 diz assim: não deis lugar ao diabo. Olha, Deus escreveu isso para a igreja. Efésios 4, 27 foi escrito para a igreja. Se for escrito para a igreja, não deis lugar ao diabo, é porque dar lugar ao diabo é uma possibilidade. É possível que isso aconteça. Por que Deus escreveria um versículo em Efésios 4, 27? Não deis lugar ao diabo, se é impossível dar lugar ao diabo. Ora, se Efésios 4, 27 diz não deis lugar ao diabo, é porque se nós não vigiarmos, nós vamos dar lugar ao diabo. E como é, pastor, que eu sei que estou dando lugar ao diabo? É só continuar lendo a Bíblia aqui que ele vai explicar. É só continuar lendo aqui. Você continua lendo aqui, você vai ver quais são as características do Amaleque, das emoções que nós devemos rejeitar, refutar, renunciar, cobrir com o sangue de Jesus. Continua a leitura. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com quem está atravessando pela necessidade. Dar lugar ao diabo é ser improdutivo, é ser infrutífero, é ser preguiçoso, é ser mundano, é ser parado, é ser uma pessoa que não produz, é ser uma pessoa preguiçosa. Isso é dar lugar ao diabo. Pastor, como é que você está falando isso? Mostre para mim um versículo que diz isso que você está falando. Porque você está falando aí, mas eu quero ver o versículo. Provérbios 18, 9. O negligente, o preguiçoso é irmão do destruidor. Olha só. Provérbios 18, 9. Então, o omisso, aquele que permite
permite o mal permanecer destruindo ali, não faz nada, não toma atitude, ele está dando lugar a Amaleque. Amaleque não pode ficar na tua frente. Ora, aquilo que Jesus destruiu na cruz do Calvário, você não pode permitir que continue na sua vida. Você tem que lutar contra aquilo. Falta de dinheiro, falta de saúde, falta de paz no seu lar, falta de amor no seu coração, falta de perdão, falta de amor pela palavra, falta de sede e fome de oração, de estar na presença de Deus. Isso é Amaleque a ser destruído. Você não pode aceitar a monidão como algo natural, a preguiça como algo natural, o mundanismo, a paixão como algo natural. Isso é Amaleque que você não tem que ter dó, você tem que destruir. Isso vai sair da minha vida agora, em nome de Jesus, com oração e jejum. Veja. Olha lá, não sai da nossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Então, como é dar lugar ao diabo? É usar palavras que causam destruição. Gente que a boca dele, amados, ele abre a boca e ele começa a amaldiçoar. E começa e destrua, Senhor, e fulmina, Senhor, e mata, Senhor, e aleja. A boca dele é cheia de maldições. Isso é dar lugar ao diabo. São sementes malignas. Não sai da nossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação. Ou seja, aquele que está dando lado ao Espírito Santo, a boca dele é profética, porque ele está sempre usando a língua dele para edificação, para ajudar, para consolar, para curar, para confortar, para prosperar. Ele está sempre orando, visando que as pessoas sejam ajudadas por Deus. Já o outro empresta a língua para o maligno e diz, vai lá maligno, destrua, vai lá e tal, né? E quantas pessoas que vivem xingando as outras? Isso aí, nós precisamos vigiar, porque isso é uma Amaleque a ser renunciado na nossa língua. Isso não deve ter lugar na nossa língua. Não devemos emprestar a língua para Amaleque, para a carne. Veja só, olha, mas somente que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade. Por que de acordo com a necessidade? Porque a edificação, amados, às vezes não é uma consolação. Sabe o que é de acordo com a necessidade? Porque às vezes o irmão precisa de uma exortação. Isso é amor. Dizer que o irmão está errado, isso é amor. Dizer que o irmão tem que parar com isso é amor. Então, de acordo com a necessidade, significa que você vai edificar o irmão, não só dizendo para ele que ele está certo, mas mostrando para ele que ele está errando, para ele parar de errar. Veja, isso também é uma obra do Espírito Santo. De acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça. Olha, então tem que ser uma palavra que vá além de argumentos, filosofia, psicologia, tem que ir com virtude, transmitir graça, transmitir força, transmitir ânimo para que aquela pessoa consiga obedecer a palavra de Deus. Então o verdadeiro profeta, ele não exige, ele não cobra comportamento, ele vem dizendo, para com isso, mas ele vem e quando ele fala, ele tem virtude e ele ajuda as pessoas a querer e efetuar o bem. Amém? Olha só. E não que cessar do Espírito Santo de Deus, com o qual foi selado para o dia da redenção. Como nós entristecemos o Espírito Santo? Como é que nós damos lugar ao diabo? Toda amargura. Mas quanta gente que está nas igrejas, estamos falando sobre emoções saradas pela graça, que estão de baixa amargura. Tudo que ele faz é uma revolta, tudo que ele faz é uma vingança, tudo que ele faz é planejando, eu vou me vingar, você vai me pagar, um dia você ainda vai sofrer, eu vou fazer um jeito para você cair, olha, eu vou usar de situações, de pessoas, então tudo que a pessoa faz, ela é motivada por uma vingança, por uma amargura, por um relacionamento não sarado, por um perdão não liberado. Então isso é dar lugar ao diabo. Veja que a Bíblia fala que quando nós não perdoamos, nós damos lugar ao diabo, né? Olha só, continua ali, amados. Cólera, essas coisas, a cólera é uma pessoa que se irrita fácil. Tem pessoa, mas qualquer coisinha já está nervoso, já está escumando, já está brigando, isso é dar lugar ao diabo. Senhor, me ajuda a ser mais manso. Essa irritação tem que sair da minha vida. Isso não é do Espírito Santo, isso é Amaleque, amém? É ira. A cólera vem e brota. Se você não cuida daquilo, você se torna uma pessoa irada, se torna uma pessoa ranzinza, chata, implicante. Uma pessoa irada é uma pessoa que não só teve a cólera, mas ficou viciada. Tem pessoa, mano, que ela é constantemente braba. Isso é dar lugar a Amaleque. Jesus não é brabo, Jesus é manso, humilde, amoroso, alegre, amém, amados? Olha só, gritaria. Uma pessoa irada, ela só fala dando ordem, só fala gritando, só fala brigando. Ela tem briga até na voz dela, tem ódio até na voz dela. Isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não fala com ódio, com ira, ele fala com amor. Amém? Continua. E blasfêmia. Se a gritaria não resolveu, diz que uma vez que chama outro abismo, né? A gritaria não resolveu, aí começa a amaldiçoar.
praga seu pé, aí já dá. Você vê que uma vez me chamou, a cólera vira ira, o filhotinho vai crescendo, né? A ira vira gritaria e a gritaria vira blasfêmia. É uma pessoa, quando ela abre a boca, parece uma bruxa, só fala coisa que estraga o dia do outro, que irrita aquele, que magoa aquele, que chateia aquilo. A língua dele é como uma espada que vai ferir todo mundo à sua volta. Mas nossa língua é saúde, remédio, amém, amados? Pelo contrário, gosto dessa palavra aqui. Pelo contrário, sede bondosos. Olha que Deus está chamando nós. E compassivos. Sabe compassivo? Tenha paciência com as pessoas. Dá tempo para ela. Deixa ela errar. Até não fica falando, nossa, fica goteira, não. Dá um tempo para ela errar. Dá um tempo para ela. Fala, aí ela não escutou, dá um tempo para ela. Deixa ela errar um pouquinho. Dá uma folga para ela respirar. Compassivo. Tenha paciência, que daqui a 20 anos ela se converte. Olha lá. Uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Então, quando nós falamos de emoções saradas pela graça, nós estamos falando de uma vida maravilhosa, amados. De uma vida maravilhosa que é discernir o que deve permanecer na nossa vida, discernir aquilo que nós precisamos ganhar e pedir em oração e jejum pela graça, e discernir aquilo que vem contra nós todos os dias e que nós podemos, graças a Deus, renunciar. Porque em Gênesis 4:7 e 1 Coríntios 10:13 e 2 Pedro 1:3 diz que nós podemos, por causa da nossa nova natureza, renunciar a isso. Não pense que isso é pesado, difícil, que o diabo diz, isso é difícil, você não vai conseguir. Mentira. Tudo que Deus diz na palavra dele, o mandamento dele é fácil, não é pesado. E quando Deus diz na sua palavra, e você decide assim, eu vou fazer isso, Deus te dá poder para fazer isso. Então o diabo vem e diz, você não vai conseguir, é difícil, é pesado. Não escuta o diabo não. Quando a palavra de Deus pede algo, e você diz, eu quero isso, eu decido isso, o Espírito vem e te ajuda e você consegue. Vamos ver 2 versículos para nós concluirmos. 2 Samuel 23:11. 2 Samuel 23:11 fala de guardar território. 2 Samuel 23:11. Então, às vezes, numa batalha espiritual contra você, tua família e a tua igreja, você tem que guardar o território que Deus te deu. O teu corpo pertence a Deus, o teu espírito pertence a Deus, as tuas finanças pertencem a Deus, a tua saúde pertence a Deus, a tua vida sexual pertence a Deus, o teu corpo, todo o teu ser pertence a Deus. Então você tem que guardar o território, porque Jesus conquistou para você uma vida abundante, e você não pode aceitar que o mal penetre ali e fique, não, mas é vontade, não, a vontade de Deus é que você destrua, amado, que você combata isso com oração e jejum. 2 Samuel 23:11. Depois dele, Samar quer dizer, o Senhor está aqui, o Senhor está comigo, o Senhor está ali, presente. Filho de Arar, os filisteus reuniram-se na cidade de Beeri, onde havia um terreno todo plantado com lentilhas, e as tropas israelitas fugiram dos filisteus. Olha só, na hora da batalha, foram tudo para cá, foram tudo para o futebol, para a televisão, para as Olimpíadas, foram tudo para o Big Brother, foram tudo para as novelas, veja, foram tudo, fugiram. Contudo, Samar ficou no meio daquela plantação, defendeu-a e massacrou os filisteus, e Yahvé concedeu-lhe uma grande vitória. Como o Senhor se deleita, amados, em pessoas que defendem território. Isto Deus deu para você, não passa por mim. Lembra-se que Deus deu o Éden para Adão e para Eva? E ela pegou, sabe o que fez? Repassou para o diabo. Jesus, quando foi tentado pelo diabo, em Lucas, ele diz assim, todos os reinos deste mundo são meus, porque me foram entregues. Ué, mas como foi entregue? Deus não entregou nada para o diabo. Deus entregou para Adão, lembra? O jardim Edeu cuida, domina. Mas Adão, quando comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, de dependência, ele repassou para o diabo, ele se colocou debaixo da administração do diabo. Quem que passou esse mundo para o diabo? Que diz que esse mundo já é maligno. Quem foi que passou? A desobediência de Adão. Mas agora nós não passamos nada para o diabo, nem uma unha.
certo, amados? O que é nosso é de Deus. O nosso corpo é de Deus, a nossa família é de Deus, as nossas finanças é de Deus, certo? Nós temos que pensar assim, que tudo que é nosso pertence a Jesus Cristo. E quando o maligno vem e toca, a gente não fica dizendo, isso não é de Deus, eu vou aceitar isso. Não, você vai contra aquilo, destrói aquilo em nome do Senhor, luta contra aquilo. Como eu sempre digo, eu sei que vou viver muitos anos com saúde e vou morrer com saúde, mas se eu morresse todo tomado de tumores e câncer, cuspindo sangue pela boca, e todo tomado de câncer, minhas últimas palavras seriam assim, pelas suas pisaduras, eu serei sarado. Eu morreria crendo na cura divina, lutando contra a enfermidade, porque o Senhor Jesus diz, lute contra a Amaleque, destrua a Amaleque. Então eu não aceito a enfermidade, eu não aceito a miséria, o pecado, a escravidão, o mau humor, eu não aceito isso como algo que deve ser suportado. Pastor, a vontade de Deus é cruz, sabe? Deus, não, Deus mostrou na Bíblia que Jesus morreu para destruir todo o pecado, toda doença e tudo aquilo que nos tira a paz. Está lá em Isaías 53. Então a vontade de Deus está revelada aqui na Escritura. Para concluir, 1 Crônicas 11, está em 2 Samuel, depois tem Reis, tem Crônicas, né? 1 Crônicas 11, 9. 1 Crônicas 11. Quero ver se é isso aqui, mas acho que é 11, 19. Não é? Mas só um minutinho, que eu anotei aqui, pensei que tinha anotado certo, mas não é isso não. Mas não tem problema. Fala dos heróis de Davi, eu devo ter anotado o versículo errado, dos heróis de Davi que foram para a batalha e vieram os inimigos contra eles. Vieram os inimigos contra eles para lutar. É nesse capítulo aqui. E quando esses inimigos vieram contra eles defenderam o campo. 14. É o 14, né? Obrigado. Então eles se mantiveram na sua posição, na sua plantação, defenderam, mataram os filisteus. E diz que o Senhor os livrou. É interessante como muitas pessoas dizem, o Senhor vai me livrar. Mas vejam, meus filhos, que o Senhor os livrou através da atitude deles. Como é que Deus alimentou o povo no deserto? Como é que Deus abriu o mar vermelho? Como é que Deus deu água? Através da atitude de Moisés. Sabe como é que Deus nos livra? Através da nossa atitude. Se nós não tivermos atitude, não ligarmos na terra, como é que Deus vai agir? Veja que diz ali, que eles lutaram e o Senhor deu um grande livramento. Mas o Senhor deu um grande livramento porque eles creram em Deus e tomaram atitude. Veja, como é que Deus deu livramento para Israel? Através de Davi. Quem que deu o livramento dos filisteus lá do gigante? Foi Deus. Mas quem é que tacou a pedra na cabeça do gigante? Foi Davi. Deus que livrou, mas através de Davi. Então que nós possamos manter essa atitude. Deus é comigo. O que eu agir, Deus vai agir. O que eu falar, Deus vai confirmar na palavra dele, para a glória dele. E que eu possa ter essa atitude, amados, de não aceitar o mal na minha vida, no meu caráter, nos meus pensamentos. Emoções negativas, sentimentos negativos, saiba, você tem o domínio sobre isso. Cabe a você rejeitar, renunciar isso. Tem gente que aceita, eu sou uma pessoa triste, pastor. Eu tenho que ter um demônio de estimação, porque a alegria do Senhor é a nossa força e o fruto do Espírito Santo é a alegria. Uma pessoa ela aceita, não, pastor, Deus me fez triste, essa é a minha característica. Não, a tua característica é o fruto do Espírito. Não, pastor, eu sou uma pessoa nervosa, eu sou uma pessoa sensual. Não, isso é Amaleque. Isso não é você, isso é você renunciado, rejeitado, destruído embaixo dos seus pés. Em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe. Vamos colocar em pé e fazer uma oração para que Deus nos ajude a praticar isso cada vez mais para a glória dele, porque o que nós ouvimos se torna unção e revelação quando nós oramos. Que diz 1 Timóteo 4,5, que tudo é santificado pela palavra e pela oração, amém?